Hoje nós temos como convidado especial para uma entrevista muito interessante e esclarecedora um senador da República. Major Olímpio é o nosso convidado de hoje do programa Agora em Pauta. Daqui a pouquinho, então, a gente já vai manter contato com o senador Major Olímpio, que vai participar da edição desta quinta-feira do nosso Agora em Pauta. Você acompanha pela multiplataforma do Grupo Tati de Comunicação, pelo rádio, pela TV, pela internet e nas redes sociais através da página oficial do Grupo Tati de Comunicação, também no Facebook, através da nossa live. Vamos começar atualizando aqui os números da pandemia mundial. Começamos com os números de Ribeirão Preto, números oficiais divulgados no último boletim ontem à tarde. 3.385 casos notificados, 618 casos de Covid-19 confirmados, 2.503 casos descartados e 17 mortes. Nós temos totalizadas 17 pessoas mortas em Ribeirão. No Brasil, total de casos, 296.033 casos, mas dentro desses 296 mil casos, nós já temos 116.683 pessoas saradas, curadas, salvas. Total de mortes no Brasil, 19.148. Agora no mundo, total de mortes até aqui no mundo todo, 331.544 pessoas mortas. Casos ativos, 2.757.014. Pessoas recuperadas. O Grupo Tati de Comunicação tem essa responsabilidade de divulgar também esses números. São números oficiais, números importantes, de pessoas que já se recuperaram. Pessoas recuperadas no mundo todo, 2.049.912. Mercado financeiro neste momento, a Bolsa de Valores opera com uma alta de 1,5% e o dólar comercial com uma queda de aproximadamente 2%, 1,9%, dólar comercial sendo negociado pelo valor de R$ 5,59. Bom, professor Sérgio Degrande, hoje o tema é político, nosso convidado é um convidado ilustre, senador da República, o mais votado em Ribeirão Preto, ele teve mais de 128 mil votos, o Major Olímpio aqui em Ribeirão. E eu já dou boa tarde para você que é o titular do programa. Temos hoje também aqui, para nossa satisfação, o jornalista, companheiro nosso aqui do Grupo Tati, José Fernando Chiavenato. José Fernando está aqui conosco também no estúdio e já já a gente vai manter contato com o senador da República, Major Olímpio. Antes do seu boa tarde, tudo bem, Degrande? Boa tarde, Jorge, muito boa tarde a todos os nossos telespectadores, pessoal que nos acompanha pela TV, o pessoal que está nos acompanhando pelo rádio, pelas duas emissoras de rádio, a Tati FM e pela 79 AM, pessoal do Facebook, da internet, muito obrigado pela audiência, e hoje a audiência é daquele jeito, né, Jorginho? A gente sabe que nós temos um convidado para lá de especial, que é o Major Olímpio, senador, e tem uma extensa carreira como político. Vale a pena nós ouvirmos o Major, até porque existem algumas dúvidas que nós queremos dirimi-las. Entre elas, realmente, qual é a do governador Dória? Hoje de manhã, houve uma reunião do presidente com os governadores, e o Dória estava lá. Bolsonaro abaixou um pouco o tom, foi mais amistoso e prometeu que vai resolver o problema da dívida dos estados. Na sequência, nós ouvimos e lemos, né, que não é bem assim, não é desse jeito. Quer dizer, pode sair o dinheiro, mas vai demorar mais um pouco. Vamos ver como é que ficou esse estado de coisas. E outro fator que tem chamado muito a atenção, e eu acho que o Major é especialista nisso, porque é o trabalho que ele desenvolvendo agora lá no Senado, na investigação de estados e municípios que estão extrapolando o valor dos entre aspas, insumos comprados para a pandemia. Por exemplo,
os respiradores comprados aqui em São Paulo custam 4 vezes o valor de mercado. Agora tem uma cotação. Nós temos o caso das ambulâncias aqui em Ribeirão Preto e tantos outros casos espalhados pelo Brasil. E é aí que entra a atuação do Major Olímpio, que vai falar também sobre a indisposição do presidente Bolsonaro, e a gente vai falar sobre esse assunto. Portanto, é uma pauta recheada, né, Jorginho? Boa para quem vai mexer com política hoje. Com certeza, e a gente adora uma pauta como essa aqui, com uma personalidade, né, dentro da política. Já estamos mantendo contato com o senador, mas antes, boa tarde, Zé Fernando Chiavenato, que participa conosco dessa edição especial do Agora em Pauta aqui no Grupo Tati. Tudo bem, Zé? Prazer tê-lo aqui no nosso Agora em Pauta desta quinta-feira. Boa tarde, Jorge, boa tarde a todos os amigos da Tati. Tudo bem, tudo tranquilo, e eu vim aqui, Degrande, primeiro de tudo para conferir a elegância do Jorge. Fiquei surpreso, que além de elegante, ele tá torradinho, tá um garoto de Ipanema, né? Todo queimadinho de sol, todo elegante. Mas bom falar de política, melhor ainda falar com o Major Olímpio, por quem eu tenho muito respeito. Eu o conheci na Assembleia Legislativa, toda vez que eu ia lá na Assembleia, por força de trabalho, essa coisa toda. Ele está nos ouvindo, ele sabe disso, ele mantém um relacionamento muito aberto com os deputados, né? E com o deputado Rafael Silva, uma vez eu cruzei com ele, ele estava no gabinete do Rafael Silva, de uma simpatia, de uma simplicidade para conversar, para expor os planos dele, tudo, que realmente me encantou. Nunca tive a oportunidade de trabalhar com ele, não compactuo com algumas ideias dele, mas tenho por ele um grande respeito, porque é alguém que se elegeu de forma democrática e vem se comportando como tal em São Paulo. Então vamos trazê-lo aqui para o programa Agora em Pauta. Senador da República, Major Olímpio, foi o mais votado em Ribeirão Preto, mais de 128 mil votos na última eleição. É um prazer ouvi-lo aqui pelo Grupo Tati de Comunicação em Ribeirão Preto. Boa tarde, Sérgio Olímpio Gomes. Tudo bem? Boa tarde, senador. Muito boa tarde, Jorge. Boa tarde, Degrande, Sérgio Degrande, meu xará, Zé Fernando, a toda a população da macro-região de Ribeirão Preto, em especial Ribeirão. Você mesmo já falou, eu fiz 128 mil votos aí. Quando eu vou em Ribeirão, dá vontade de abrir os braços na rua e sair agradecendo para todo mundo, viu? Acabei tendo 1/3 dos votos da cidade. E obrigado mesmo pela oportunidade de prestar contas para a população, responder a todos os questionamentos, porque a única forma do homem público estar realizando o trabalho de acordo é quando a população sabe, e a população ou cobra e pede para alterar, ou a população diz, vai nesse caminho que está bom. E o que vocês têm feito, o que a imprensa brasileira tem feito, é proporcionar a oportunidade para que as pessoas públicas prestem contas à população. Então, o meu gesto já é de agradecimento a todos vocês e estou à disposição para qualquer questionamento. Vamos lá então, senador, a primeira colocação minha aí, na sequência o professor Sérgio Degrande e o Zé Fernando Chiavenato. Qual é a avaliação sua como senador da República do governador João Dória? Porque no começo do mês passado, você protocolou 2 pedidos de impeachment do governador do estado de São Paulo, João Dória. Qual é a avaliação, com quase 1 ano e meio de mandato, que você pode fazer a respeito do nosso governador? E na sequência, com relação também ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que tem o mesmo período de mandato aí à frente da presidência da nossa República. Senador, por gentileza. Bom, em primeiro lugar, a minha relação com o Dória, ela é uma relação processual. Ele está me processando, eu entrei com alguns processos na Procuradoria-Geral de Justiça, no Tribunal de Contas do Estado, também 2 pedidos de impeachment na Assembleia Legislativa, exatamente onde eu exponho os desvios de conduta do governador. Nos pedidos de impeachment, por desviar efetivos da Polícia Militar, para ficar 14 homens por dia tomando conta do muro da casa dele, nos Jardins, em São Paulo,
em Campos do Jordão, mas tem 2 viaturas em Campos do Jordão, uma delas tem que ficar 24 horas na porta da casa dele, fechada, desvio de finalidade grotesco. Ele mandou desmanchar o Águia 32, um helicóptero da Polícia Militar, para ser helicóptero executivo para ele. Depois, quando o deputado federal Coronel Tadeu, que é piloto de helicóptero, recebeu a denúncia, denunciou e passou a mim, que formalizei a denúncia na Justiça do Tribunal de Contas. Agora ele desistiu, mas isso já deu um gasto de 500 mil reais. Foi perguntado pelo Degrande também, aqui em São Paulo, só para se ter uma ideia, eu fiz paralisar no Tribunal de Contas do Estado uma licitação que o Dória estava gastando 16 milhões de reais só para contratar uma empresa para monitorar as redes sociais, só para ver quem está falando bem ou falando mal dele. 16 milhões de reais, mais de 1 milhão de reais por mês de custo, isso. Também, agora durante a pandemia, gente, foi falado pelo Degrande, mas, olha, Degrande, o preço de um respirador, igual a esses respiradores que foram comprados pelo governo do estado na China, fabricados aqui no Brasil, fabricados aqui no estado de São Paulo, o governo federal, através do Ministério da Saúde, comprou a R$ 22.300. Houve realmente uma grande safadeza agora, que mesmo aqueles que fabricam no Brasil ou que estão importando esses respiradores, se aproveitando da desgraça, aumentaram os preços. Então, o preço está variando de 40 a 60 mil reais um equipamento desse, que já é o dobro do preço normal. Mas São Paulo foi comprado através de uma empresa do Rio de Janeiro. O governo de São Paulo comprou, logicamente agora aproveitando a dispensa de licitação durante o período da pandemia, que isso está no decreto presidencial, dispensando justamente para ser mais ágil. Mas observa só, o Dória pagou a 183 mil reais cada respirador e comprou 3 mil, isso dá 100 milhões de dólares, 590 milhões de reais. Então, é um pouco mais do que 4 vezes, como disse o Granado, quando na abertura do programa. E olha uma coisa, eu documentei também para a Procuradoria-Geral da República. Você vai falar, porra, mas você não está contente só com o Ministério de São Paulo, o Ministério Público de São Paulo, está duvidando? Não. É porque a quadrilha, eu vou dizer para vocês, a quadrilha, ela está funcionando no Brasil todo. Já foi preso uns caras no Rio de Janeiro. O Ministério Público de Santa Catarina, nesse final de semana, foi prender uns outros caras no próprio Rio. É um conluio maldito. O Dória agora... E uma coisa, nenhum desses equipamentos foi entregue. E o governo de São Paulo pagou adiantado. Pagou adiantado, gente. É bom que vocês saibam disso. Agora, os chineses que venderam equipamento para o mundo todo, simplesmente disseram para São Paulo, nós não temos 3 mil para entregar e nós vamos entregar a semana que vem, primeira semana de junho, nós vamos entregar 150. Aí o Dória vem anunciando que a compra é só de 44 milhões de reais, porque diminuíram para esses 44 milhões, que é o que São Paulo já tinha pago na frente, que dá 1.700 equipamentos, mas não chegou nenhum em São Paulo, nenhum. Então, como a quadrilha é nacional, eu documentei também para o doutor Aras, procurador-geral da República. Ontem mesmo eu fiz um pronunciamento no Senado, amanhã nós temos uma reunião de líderes, eu estou pedindo uma comissão do Senado, se possível uma CPI mista, porque nós temos que pegar esses canalhas agora que estão comprando a 3, 4 vezes o custo. Gente, tem uma comissão de deputados que está fazendo um trabalho fantástico, PDO, parlamentares na defesa do orçamento. É encabeçado pelo deputado estadual Sargento Neri, que é até da região aí daqui de Ribeirão Preto.
E ele está fazendo um trabalho, até por denúncia nossa também, fez suspender agora uma compra de 14 milhões de reais só para esses roupões para serem utilizados dentro de hospitais. Só que o preço também está 4, 5 vezes o valor. Então, gente, esses caras tinham que ter pena de morte para esses vagabundos, né? Daí até o Zé Fernando vai falar de ideias minhas que ele não compactua, mas tinha que ter pena de morte, tinha que ter prisão perpétua com os malditos desse agora, que durante a pandemia, gente morrendo, gente precisando de socorro, gente precisando de UTI, gente precisando de medicamento, e uns malditos desses usando para ganhar dinheiro, para tomar dinheiro do povo brasileiro. Gente, como é que vai justificar um equipamento, por mais fundamental que ele seja, você pagar 4, 5 vezes o preço? E olha o tamanho das compras, gente. Foi uma compra de 590 milhões de reais. Eu não tenho a menor dúvida que tem propina, que tem safadeza nisso, que tem que ser apurado de todas as formas, e eu vejo que a irresponsabilidade primeira no episódio é do governador de São Paulo. Não é só ele, não. Tem governador de outros estados, tem prefeito de capital, tem prefeitos de algumas cidades, tem administradores de hospitais públicos, de santas casas, hospitais filantrópicos que estão aproveitando esse momento, porque a lei está dizendo, olha, não dá para fazer uma licitação, e não dá mesmo, né? Não adianta o oxigênio chegar 5 minutos depois que o paciente morreu asfixiado, é na hora. O que não significa, Zé Fernando, que nós vamos partir para essa safadeza desenfreada. Por outro lado, eu vejo o governador todo dia fazer aquele circo eletrônico, que ele vai lá, só faltava botar um caixão para ele ficar em cima do caixão, ele e o prefeito de São Paulo, para ficar tripudiando numa coisa que é mais do que absurda. Ele, para fazer um braço de ferro com o presidente Bolsonaro, e aí eu vou dizer, eu sou aliado do governo Bolsonaro, mas não sou alienado. Tem algumas posturas do presidente, por exemplo, quando ele sai para as ruas estimulando o contato físico com as pessoas, eu acho que não está certo. Mas também não está certo o que o Dória está fazendo só para manter um braço político e tentar mentir para o país, dizendo que ele é o melhor administrador e tem que ser presidente. E ele literalmente está matando a economia e colocando um cenário terrível para o Estado de São Paulo, gente. 40% de tudo que é produzido, dos bens e serviços no Brasil, o chamado PIB, sai de São Paulo. Esse lockdown, que ainda não é isso, mas é quase isso, vocês aí veem, Ribeirão Preto, o povo está desesperado, a região desesperada, Ribeirão Preto é o polo do agronegócio brasileiro, as pessoas precisam trabalhar, e isso pode ser feito sim, de forma escalonada, responsável. Não tem pessoas trabalhando agora dentro de um supermercado, com a máscara, com álcool em gel, fazendo a sua higienização. Você não tem num posto de gasolina agora, você não tem nos serviços essenciais, meus irmãos da polícia não estão, a polícia penal não está nos estabelecimentos prisionais. Então, é possível se fazer isso de forma gradativa. Eu tive até uma reunião com Senador, só desculpe interrompê-lo, ainda voltando agora com relação ao presidente, vocês já tiveram muito mais próximos. Qual foi o fato, ou quais os fatos que o distanciaram de um tempo para cá com relação ao Bolsonaro, para a gente concluir essa primeira pergunta aqui, por gentileza, senador? Bom, uma briga nossa que foi muito forte foi porque o presidente brigou comigo dizendo: você não pode assinar e encabeçar uma CPI contra o Supremo Tribunal Federal. Ele, preocupado que tem um filho com problema na justiça, eu disse para ele: nós somos amigos, nós somos irmãos, nós morremos pela causa. Repetindo, sou aliado, mas não sou alienado. Mas não tem quem me faça tirar uma assinatura de uma CPI ou de encabeçar
uma coisa que a população quer que se faça, que se passe a limpo o Supremo Tribunal Federal. Naquele momento ele ficou do lado do filho, o filho era senador comigo, tentou pressionar a mim e as duas senadoras, eu no meu jeitinho saí de pau para cima dele mesmo, e ele que se vire, e eu disse ao presidente, como estou dizendo a todos vocês, eu não tenho bandido de estimação. Para mim, tem comportamento de bandido, tem que ser tratado como bandido. Eu entendo o lado pai do presidente, relevo, ele é um patriota, ele está tentando fazer o melhor pelo país. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu voto a maioria dos projetos, ontem mesmo teve projeto e medida provisória lá do presidente, quem mais faz a defesa no Senado sou eu, agora eu não sou cego, eu não vou compactuar com isso. Agora, nesse momento, que ele está distribuindo cargos para o Centrão aí, nós fomos contrários. Eu tive aí em Ribeirão Preto, tive aí na AgriShow com ele, a gente com o meio do povo, falando, vamos acabar com o toma lá da cá, não pode ter isso, não pode ter distribuição de cargos. Ué, agora eu vou concordar com distribuição de cargos? Eu sou o primeiro a dar um exemplo nisso, sou aliado de primeira hora do presidente. Alguns podem estar dizendo, isso é trairagem com o presidente. Trairagem? É o presidente que precisa se alinhar e voltar com a gente na nossa linha para dizer, sem tomar lá da cá, né? Se os meus filhos aprontaram, eles que prestem contas na justiça, o povo brasileiro não pode padecer por conta dessas coisas, não dá. Então, as coisas positivas eu vou defender sempre. Eu acabei ficando tão entristecido com essa circunstância também, que a pior coisa do mundo é você se indispor com um amigo. Porque quando é inimigo, você já senta o cacete logo e acabou. Você aciona judicialmente e acabou. Se der, você sai na mão e acabou. Agora, com amigo, é diferente. Então, eu não confundo as coisas. As pessoas dizem, olha, você rompeu definitivamente. Não, os compromissos políticos, nós continuamos igual. Agora, ninguém vai me fazer defender que agora é legal dar o Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar, porque tem um orçamento de 54 bi, para um assessor da liderança do PL. Ninguém vai me fazer defender que agora é bacaninha dar o Departamento Nacional de Obras contra a Seca para o PP. E eu digo lá, comigo não tem conversa não, eu estou falando com vocês aqui, é 100% na transparência. Não perdi o ânimo, não quero mais disputar eleições na minha vida, e até com isso eu tenho toda a tranquilidade do mundo de dizer, eu vou cumprir o meu mandato 100% com dignidade. Eu sou o primeiro, não tenho nenhuma indicação política dentro do governo Bolsonaro. Eu também, junto com outros senadores, assinamos um documento e entregamos ao presidente. Eu não aceito emenda extraordinária que não esteja prevista no orçamento. Ninguém, eu sou 0800. Comigo é tudo de graça, o povo já paga o meu salário para eu cumprir a minha missão. Não precisa ter favor, não precisa ter cargo, não precisa ter nada. Que é o que eu aprendi na minha vida, 42 anos de polícia militar, depois eu fui para mandatos e cheguei a ficar sem partido. Quando o Bolsonaro me falou, escuta, me ajuda a mudar o país, eu vou disputar a presidência. Naquele momento ele tinha 3% de intenção de votos. Eu falei, eu vou com esse cara. Ele é contra o toma lá da cá, ele é contra essa safadeza, ele é contra a corrupção, ele está tirando a esquerda do país, e isso ele fez no trabalho, tirou o que parecia impossível. Ele tirou a esquerda do país. Agora, tirou a esquerda que roubava. E agora, daqui a pouco, nós vamos estar fazendo a mesma coisa, fazendo o mesmo aparelhamento, esse negócio de dar cargo para partido. Como é que nasceu o mensalão, gente? Basta a gente voltar um pouquinho de tempo na história e na memória. Agora o Roberto Jefferson virou o maior conselheiro do Bolsonaro. Vai ter o PTB, vai ter de volta aí a Secretaria Nacional do Trabalho ou até o desmembramento para criar o Ministério do Trabalho de volta. O que vocês acham que vai acontecer lá na frente? A mesma coisa. Vocês acham que esses partidos querem indicar alguém para lá para dizer, olha, nós temos uma força dentro do Fundo Nacional do Desenvolvimento Escolar. Nós conseguimos dar ônibus escolar para os municípios.
É nada. Isso é para voltar da mesma forma num sistema podre. Então, eu sou muito mais fiel aos princípios do que um monte de gente que muitas vezes fica no entorno do presidente, bajulando o presidente e dizendo, olha, realmente, hein, você tem razão, para ter governabilidade, você precisa realmente distribuir cargo para todo mundo, porque o cara também quer cargo, o cara também quer a mesma safadeza. E eu e muita gente estamos dizendo, presidente, pelo amor de Deus, olha o nosso compromisso com o povão. Os caras acreditaram na gente com 7 segundos de televisão. Não dava nem para dizer, meu nome é Olímpio, dava para dizer, meu nome é Oli. Né? E, porra, e por quê? Por causa que o povo foi para as ruas, no estado de São Paulo. Bolsonaro fez 12 milhões de votos, gente. Eu fiz 9 milhões e 39, bati o recorde de votação do Senado, área do Senado. Então, nós precisamos só ficar na mesma linha. Senador, é bom jornalisticamente ouvir todo esse desabafo, né? Todo esse seu posicionamento. Eu preciso colocar aqui também o professor Sérgio Degrande, que inclusive é o titular desse programa, e o Zé Fernando Chiavenato, para a gente dar sequência aqui a um programa histórico, né? No momento histórico, no momento de pandemia, que a gente está discutindo o futuro do Brasil e algumas ações, e você, como senador, tem um papel fundamental para isso. Professor Sérgio Degrande, à sua disposição aqui no Agora em Pauta, o senador da República, Major Olímpio, nosso entrevistado de hoje. Degrande. Ô Jorginho, um pouquinho antes das eleições, eu tinha um programa à noite que era o De Noite, e aí eu fui fazer uma entrevista com o Major Olímpio. Era uma entrevista de 5 minutos, ele ficou 2 horas. Foram 2 horas de entrevista. Dos 5 minutos, nós pulamos para 2 horas. E aí quando terminou, lá no finalzinho, eu disse para ele, Major, o senhor devia falar pelo Bolsonaro. Porque cada vez que o Bolsonaro abre a boca, só vem bobagem. Agora o senhor está falando aquilo que o povo quer ouvir e poderia orientá-lo. Ele continua do mesmo jeito. Isso eu posso garantir. Essa mesma linha coerente do que ele fez lá nas eleições de 2016, né, ele está fazendo agora. Né? Ele está... 2016 não, 2018. Ele está fazendo exatamente agora. E eu queria saber, o Major, as pretensões políticas do senhor. O senhor disse agora um negócio que me assustou, não vou mais participar da política. Mas a gente tem aí, governo do estado de São Paulo, a manutenção do senhor como senador, eu sei que o senhor tem 8 anos aí para ficar e vai ser uma coisa interessante, mas a gente precisa de gente que fale e que atue. Não no blá blá blá, como o senhor disse, no puxa-saquismo. Então eu vou pedir aqui que a atuação política do senhor seja um pouco maior, né? Quem sabe um governo do estado, até a presidência da República, por que não? Olha, Degrande, eu estava lembrando quando você começou a falar do programa, né? E você sabe, eu adoro rádio e TV, fiz a pós-graduação de rádio e TV na Casper Libero, 2 anos maravilhosos. Eu gosto mais de comunicação do que de política. Mas eu disse que não quero mais participar de eleições. Primeiro, eu comecei tarde. Eu já era major da Polícia Militar quando, numa luta para a melhoria de coisas da segurança pública, fui para um primeiro mandato. Segundo ponto, tem me aborrecido mesmo esses atritos, porque o atrito com o adversário político, isso é saudável. Agora, muitas vezes o atrito com o amigo, como foi no caso com o Bolsonaro, e está distante pessoalmente, politicamente estamos juntos, mas distante pessoalmente, isso é muito doloroso. Então, eu nunca escondi de ninguém, eu tinha pretensões de disputar o governo de São Paulo, mas tirei isso da cabeça, estou até mais tranquilo com isso, vou ter muito mais tranquilidade para exercer o meu mandato de senador, se Deus quiser e permitir com saúde até o último dia, vou fazer meu papel também depois. Chega, eu comecei muito menino na vida, comecei com 15 anos na academia do Barro Branco. E a vida toda foi sempre um corre-corre desgraçado. Acabei tendo pouco tempo para a família, pouco tempo para cuidar de saúde.
As pessoas vêm e falam assim, que idade tem o Major Olímpio? Deve ter uns 70. Não, eu tenho 58, que é aquele carro de frota que roda 24 horas, ninguém faz manutenção, aquilo que vai acabando aos poucos. Então, eu levo a sério mesmo, eu participo de todas as comissões, eu denuncio mesmo coisas aqui no estado de São Paulo, no Brasil todo, por ser encrenqueiro assim. As pessoas me chamam hoje no Brasil todo e eu vou para ver as coisas mais justas, e aqui no estado de São Paulo, 24 horas no ar. Eu hoje, por exemplo, conversava com os lojistas do centro de São Paulo, terça-feira eu vou fazer um fuzuê, segredo ainda no centro de São Paulo, porque tem 70 mil lojas que estão fechadas, 500 mil empregos diretos, 2 milhões de empregos indiretos, e que 15% delas já não vão conseguir abrir mais. E o Dória fazendo isso que está fazendo aqui no estado de São Paulo, e o prefeito Bruno Covas aqui na cidade de São Paulo, destruindo a possibilidade de sobrevivência. Não é nem do negócio, não é da sobrevivência das pessoas. Então, eu digo para você, eu me dedico demais, eu me entrego para o mandato. Tem um programa aqui, eu entro na sessão remota de votações do Senado, ontem terminou às 22 horas, todos os temas, eu me inscrevo, eu vou, eu estudo, eu tenho uma equipe pequenininha, mas é maravilhosa, a minha equipe vale quase que por uma bancada inteira lá do Senado, nós fazemos acontecer. Eu fiz votar, fui relator anteontem de um empréstimo de 480 milhões de reais para São Bernardo, para os bairros mais carentes lá. Eu ponho para quebrar mesmo. Quem quiser me xingar, vai me xingar, porque eu sou sempre o mesmo cara. Se você me perguntar uma coisa agora, se você perguntar daqui a um ano, é lógico que a gente vai amadurecendo, os cabelos vão ficando mais brancos, você vai aprendendo coisas novas na vida. Agora tem umas coisas na vida que é coerência, que é retidão, que é ter palavra empenhada. Nós todos aqui, pelas nossas idades, nós somos do tempo do fio de bigode mesmo. Não precisa reconhecer firma. Você vai lá e você diz, eu vou fazer isso ou eu não vou fazer aquilo. E a política está precisando exatamente disso. E eu acredito muito na renovação. Eu tenho certeza que vão ter quadros melhores aí para disputar o governo de São Paulo, né? A presidência da República é uma coisa, então, muito distante. Eu não me sinto preparado para chegar a uma disputa dessa natureza. Então, eu vou torcer muito, eu vou ajudar muito, eu vou rezar muito para que São Paulo possa ter governos melhores, que as administrações municipais possam melhorar nas eleições desse ano, mas o meu papel nas urnas, eu entendo que eu já realizei. Então, eu vou torcer pelas próximas gerações, mas não tenha dúvida, galera, nós vamos, esses 6 anos e meio, eu vou ser um carrapato colado nesses negócios aí, não passa batido as coisas não, pode ficar sossegado que eu não vou virar as costas para quem me deu 9 milhões de votos, não. Senador Major Olímpio conosco aqui no Grupo Tati de Comunicação, pelo rádio, pela TV, pela internet, neste momento na live do Facebook também, com uma audiência fantástica. E chegou aquele momento, atenção, hein? A participação do jornalista José Fernando Chiavenato. Atenção, hein? Porque vem uma pergunta, sempre uma pergunta distinta, diferenciada, viu, senador? Pois não, Zé? Manda um pau, Zé Fernando. Eu vou fazer um 2 em 1, senador. Primeiro eu vou fazer um testemunho aqui. Eu estava tomando um cafezinho na Assembleia Legislativa, estava cheio de deputados, coisa e tal, e o então deputado estadual, Major Olímpio, estava lá, coisa e tal. Chegou uma grande parte da bancada do PT, iria entrar em votação naquela mesma tarde, um projeto qualquer do PT, coisa e tal, e precisavam arrecadar votos. Aí foram direto no Major Olímpio, com a certeza que o Major Olímpio ia mandar todas as favas, não ia conversar, coisa e tal. O Major Olímpio foi muito claro. Me convença do projeto. Era um projeto, eu não lembro, melhorava, acho que o nível de nutricionistas de escolas estaduais. O pessoal começou a mostrar para ele coisa e tal, em 2 minutos ele falou, tá certo, eu voto, pode contar com o meu voto. Ele simplesmente desarmou, ele que tanto fala em andar armado, ele desarmou a bancada do PT, ficou todo mundo olhando para ele assim, né? Socialistas, petistas. Ele falou, eu voto.
O projeto é bom, é de interesse, vai beneficiar alunos, crianças do estado todo, coisa e tal. E começou a demonstrar, inclusive, em números, quantos alunos tinham se matriculado no serviço público de ensino aqui no estado de São Paulo, mostrando o conhecimento da coisa. Eu estou só fazendo isso para dizer a respeitabilidade com que você trata a coisa. Não importa se vem do outro lado, se vem da esquerda, se vem da direita, o trato é trato. E esse que você falou do fio do bigode realmente é uma grande verdade. Mas eu queria fazer uma pergunta quando você falou, se os filhos do homem lá, os filhos do Bolsonaro, tiveram problema, né, tiveram problemas, eles que cuidem disso, coisa e tal. O PSL, o seu partido, com autorização do Flávio Bolsonaro, gastou 500 mil reais, ou seja, R$500 mil para pagar advogados em defesa própria. O PSL está exigindo, ou disse que vai exigir esse dinheiro de volta. De que lado que o senhor está aí? O senhor quer o dinheiro de volta? O PSL é o dono do dinheiro? Esse dinheiro pode servir ao Flávio? Como é que ficou? Deixa eu dar em primeira mão para vocês os documentos. Estou passando para a Tati TV agora, quando acabei de passar para a Rede Globo. Os documentos do PSL, provocando o PSL, exigindo a apuração, são meus. Eu exigi. E vou dizer para vocês, a mesma, eu até usei a expressão tem a rachadinha, que é quando toma dinheiro de funcionário, e a rachadona, que é quando pega esses contratos fantasma, que é simplesmente para dar saída de dinheiro. Então, na minha visão, esse contrato para advogado, que era do gabinete dele, era simplesmente para dar saída de dinheiro. E é dinheiro seu, é do teu imposto de renda, das pessoas todas, que é dinheiro público. É orçamento público, fundo partidário, viu? E em São Paulo também tem um contrato também que foi feito de 40 pau por mês com advogada, que o Eduardo Bolsonaro, o outro filhinho, que é deputado daqui, também fez o mesmo contrato, e a advogada, que é a Karina Cufa, não fez absolutamente nada dentro do contrato. Então, sou eu quem estou pedindo a auditoria, eu vou até o inferno atrás disso. Eu acionei o partido porque eu não pertenço à direção nacional do partido. Mas eu já disse que eu não acionei ainda o Tribunal Superior Eleitoral, a Procuradoria-Geral da República e o Tribunal de Contas da União, porque o partido já anunciou. Quando você falou agora do partido, fala assim, de que lado você está, Olímpio? Eu estou do lado da lei, eu estou do lado da verdade, não vou deixar passar a mão na cabeça de nego partindo para safadeza de jeito nenhum. Quem tem filho grande é elefante. Né? Então não vem com essa não vem com essa não, que quebro, não tem não, tá? Então eu vou dizer para vocês, a lei, eu sinto demais pelo presidente, porque eu também sou pai, eu fico imaginando como é que fica a cabeça dele nos momentos desses, com tudo que ele acredita, o jeito que ele é, porque algumas pessoas que não conhecem, gente, o Bolsonaro é o cara mais pão duro do mundo, né? Você viajar com ele, você come meia coxinha por dia, rachado os centavos. Isso é verdade, as pessoas que fizeram campanha junto com a gente, enquanto ele não tinha sofrido o atentado, sabem muito bem disso. O bicho é pão duro, ele é ranzinza com as coisas, nesse aspecto não vai envergonhar o povo brasileiro, não. O que não significa que aconteça ao redor dele a mesma coisa. Mas para você, respondendo com toda a tranquilidade do mundo, os dois ofícios exigindo apuração, hoje deve estar até no Jornal Nacional, os dois ofícios, mas você já pode dizer, está de primeira mão aí para a Tati, para a região de Ribeirão Preto, para todo mundo. A exigência é minha, eu me sinto na obrigação de dar o exemplo. Nós somos dois senadores no partido, o Flávio e a senadora Selma saíram do partido, nós somos dois senadores e eu me sinto na obrigação, não vou ficar vermelho com vocês nunca, porque, Olímpio, agora com esses quinhentão aí, os caras valem? Não vale não.
Não vale não, porque é dinheiro do orçamento, viu? Isso aí tem que ser condenado, tem que devolver o dinheiro. É difícil apurar isso aí, viu, gente? Porque essas rachadonas que se faz, o cara pega um escritório de advocacia e diz, o escritório vai fazer a assessoria jurídica do partido. E aí, simplesmente, o escritório expede uma nota fiscal, é uma troca de nota fiscal nisso aí, da pior espécie. E eu já sei que lá no Rio não houve trabalho nenhum feito por esse escritório, como em São Paulo não houve trabalho realizado. Então, eu já sei o final da história. Nós só precisamos é ter uma apuração muito severa mesmo, para poder fazer a comprovação disso. Só isso já é mais do que motivo para cassação de mandato, para cadeia, né? Porque isso nos envergonha. E o partido foi vítima disso aí. Porque o partido, você tem... o partido faz o pagamento dos recursos conforme os estados vão sinalizando. Entendeu? E para vocês terem uma ideia, em São Paulo, que também o Eduardo Bolsonaro, estou dando um nome, colocou, eu passei a presidência do partido voluntariamente para ele. Eu pagava R$5.000 para um escritório de advocacia. Ele botou essa de 40 pau por mês, que hoje é a advogada dele, etc. Ele é advogada do Aliança, por 40 pau por mês, e teve até contrato extraordinário dela de R$100.000 por uma causa que ela nem foi no tribunal na causa. E nós estamos aí e estou cobrando. Eu estou afirmando para vocês aqui, eu documento, não tem conversa não. Tá? Então, para dizer para vocês que nós só vamos melhorar o Brasil de vez, o bom discurso ele pode empolgar, mas o exemplo arrasta. Se você não dá o exemplo nas coisas, não adianta mimimi, não adianta conversa mole, porque você vai deixar o rabo sujo para trás e não tenha dúvida que vão te cobrar. Então, Zé, com toda a tranquilidade do mundo, meu irmão, essa paulada eu não vou tomar junto não, porque quem está dando a paulada sou eu. Ô, senador, é o seguinte, o senhor usou o termo aí para responder essa colocação, cadeia, né? Citou cadeia. E eu já emendo a próxima pergunta com relação à saidinha, porque é de sua autoria um projeto para acabar com essa questão da saidinha, né? Essa saída temporária de presos condenados das cadeias. Existe já um projeto. O autor é o senhor. Quando é que nós vamos acabar com isso no país? Essa questão de saidinha, esses bandidos presos, esses presos condenados que ganham essa liberdade provisória de algum período aí, senador? Olha, isso para nós, para a população, não é só para nós da segurança pública, não. Alguns podem dizer, não, olha, o major é da direita, o major é fascista, o major quer deixar todo mundo na cadeia. Não. O problema todo, e vocês sentem na carne, nós temos aí muitos presídios na região de Ribeirão Preto, né? Vocês sabem muito bem disso. Toda vez que você tem a chamada saidinha temporária ou saidão, né? E você tem 5 datas no ano de saídas temporárias, então você tem preso, todo cidadão tem 30 dias de férias por ano. O cara que conseguir tá dentro dos critérios, ele pode ter até as 5 saídas temporárias no ano e tirar 35 dias fora. Só no estado de São Paulo, na última saída temporária, saíram 32 mil presos. Desses, 10% em média acabam não retornando, são 3 mil presos. Isso é a produção de flagrantes da Polícia Militar e da Polícia Civil e das guardas municipais somadas no estado de São Paulo. Então, em várias datas, Dia das Mães, Dia dos Pais, pode até ter matado o pai e a mãe, como é o caso lá da Richthofen. Ela tem a saída temporária do Dia das Mães. Para ir aonde? No túmulo da mãe e do pai que ela matou? Isso é um tapa na cara do cidadão. As pessoas aí da região sabem muito bem, quando dá a saída temporária, aumenta o número de furtos, aumenta o número de roubos, aumenta o número de estupros, aumenta uma série de barbaridades para a população. Então, é preciso o cumprimento da pena. Eu sou contrário a que se cumpra mais do que a lei está mandando. E, lamentavelmente, por falta de estrutura da justiça,
Às vezes, o preso fica preso mais do que a condenação por causa do tempo da revisão criminal dele, que leva um tempo absurdo com isso. Né? Mas eu tenho muita fé. Agora veio essa pandemia, parou tudo, nós estamos votando só os projetos focados na pandemia. Eu estava num esforço desgraçado também, eu sou um dos caras que puxa a votação, eu tenho um projeto meu, junto com o projeto do senador Lazier, acabando com essa possibilidade do cara ficar livre após condenação em segunda instância. Parou tudo, parou o mundo. Nós estamos votando agora os projetos de saúde, de assistência social, de economia, sobre pandemia. Então, na hora que voltar, é um projeto que nós vamos insistir. Aí tem um braço de ferro imenso, né? O pessoal da esquerda, tem um pessoal que mesmo de centro, mas que tem uma defesa exacerbada com direitos dos humanos e não dos mais humanos, que acabam dizendo, olha, mas é uma crueldade não proporcionar reintegração no contexto da sociedade. É igual visita íntima, que a gente diz, que eu tenho outro projeto que acaba com isso também, que eu chamo de jabuticaba, que só tem no Brasil, gente. É uma barbaridade você ter um instituto desse para dizer, não, é para acalmar os presídios, é para não ter rebelião. Para não ter rebelião, para acalmar, você põe lei, você põe ordem, entendeu? Agora, no estado de São Paulo, nós ainda temos PCC, nós temos o Comando Revolucionário Brasileiro da Criminalidade, o CRBC, nós temos o TC, o Terceiro Comando, nós temos um pedacinho do Seita Satânica. Eu estou falando porque eu acompanho isso o tempo todo. O tempo todo. Então, mas a sociedade brasileira está evoluindo. É como o outro projeto meu também, nós votamos na Câmara e não conseguimos votar no Senado, não é pautado, da redução da maioridade penal. Eu sei que vai dar uma discussão desgraçada e as pessoas me dizem, você quer encarcerar as criancinhas? Não, eu quero encarcerar quem mata, quem estupra, quem trafica. Né? Então, aqui no Brasil, o menor é o 007, tem licença para matar. Lembra do filme 007, licença para matar? É o que tem o menor infrator aqui no Brasil, ele tem licença para matar. Esse negócio da saidinha, cada saída dessa não volta 10% dos presos, vai ficar 3%. Aí lá, é a produção de um mês, eu estou repetindo, de flagrantes de toda a Polícia Militar, toda a Polícia Civil e as guardas municipais no estado de São Paulo. Essas forças prendem em flagrante 3 mil pessoas por mês. Cada saída temporária nós jogamos isso aí na rua de volta. É muito duro. O cidadão não consegue entender. Senador, nós estamos aí há 10 minutos do encerramento do nosso programa. A gente inclusive tinha um break, agora a gente postergou esse break, esse intervalo, mas professor Sérgio Degrande, para que a gente possa conduzir aqui com o nosso entrevistado, com o Zé Fernando Chiavenato, o nosso programa, para a gente conduzir para a parte final, a sua última colocação para o nosso convidado de hoje, o senador Major Olímpio. Eu vou só falar para ele que eu estou acompanhando aqui os comentários nas redes sociais. Então, o Major, o senhor é o mais novo comunista da praça, viu? O senhor já virou comunista, o senhor já virou traíra, o senhor já virou traidor. O pessoal diz aqui que o senhor foi eleito pelo Bolsonaro e virou as costas para ele. Porque ele não pode falar mal de ninguém aqui nesse país. Ou o cara que fala mal, ele é comunista, ou ele é bolsonarista, ele não pode. Mas então seja bem-vindo ao mundo dos comunistas, sei lá, porque eles acham que a gente é tudo comunista, né? Mas eu queria agradecer o senhor e dizer, não para não, por favor, continue. Esse é o tipo de político que a gente gosta. Obrigado, Fernando, obrigado mesmo. Olha, essa questão aí do traíra, de comunista, eu fico só me lembrando das coisas, né? Então, quando eu falo que eu sou contra o toma lá da cá, quando eu digo que eu sou favorável à prisão em segunda instância, quando eu fui contrário e briguei com o presidente também, porque o presidente sancionou esse fundão eleitoral de 2 bilhões da vergonha, tá errado.
Entendeu? Então não dá para ser gado humano para dizer, não, tá certo, agora eu sou bolsonarista, então tá certo, então agora pode pegar dinheiro público. Ai, coitadinho dos filhos dele, só pegou 500 cada um. Pro inferno. De jeito nenhum. Pode dizer, aí o major é traído, o major é comunista. Não, não tem nada disso não. Pode ficar sossegado que eu tenho o mesmo princípio, a mesma correção. Eu sigo a mesma lei, a mesma Constituição. E eu digo para essas pessoas, para mim ladrão é ladrão, não tem cor não. Tem ladrão vermelho, tem ladrão azul. E o ladrão azul tem que ser combatido igual o ladrão vermelho. Não tem que ter conversa nisso aí não. E não vou mudar, já estou com os cabelos brancos, já estou velho para dizer, agora, então tá bom. Agora eu vou concordar com o fundão eleitoral que daí... os robozinhos não vão me xingar nas redes sociais. Vou dar motivo, sim, para dizer. Esses alguns pilantras que são surdos, não querem ouvir a verdade, né? Então ficam naquela e ficam monitorando. Olha, tem que dizer isso, senão você é traíra. Que traíra? Eu sigo a lei, eu sigo a ordem, eu sigo os princípios. Eu fico o tempo todo torcendo nas orações para que o presidente retome alguns princípios que ele se desviou exatamente para proteger coisa errada de gente errada. E às vezes dentro de casa mesmo. A história vai mostrar dia após dia. É lógico, né? Olha, é lógico que eu me elegi por causa do presidente Bolsonaro, mas eu fui, diferentemente da maioria desse gado, quando o Bolsonaro tinha 3%, e ele falou comigo, olha, vamos, me ajuda a mudar o país, nós começamos a fazer reunião lá na casa do Fraga, 8 deputados tontos falando e sonhando com ele junto com o Brasil, né? Sem partido, nós saímos, eu era de um partido, eu fui para um partido menor, não aceitei receber fundão eleitoral para fazer campanha, só tinha 7 segundos de televisão. Bolsonaro foi esfaqueado, ficou fora da campanha. Eu fiquei fazendo a coordenação da campanha no estado de São Paulo sozinho, quase fiquei louco, né? Porque tinha que fazer e eu não tinha, né? Então, essas pessoas disserem, você se elegeu por causa do Bolsonaro? Claro que sim, eu nunca vou deixar de admitir isso. Agora, não é por causa disso que eu tenho que ser submisso, eu tenho que ser prostrado, eu tenho que concordar com as coisas erradas, eu tenho que pactuar com crimes que são praticados por parentes dele. Não vai ter, não. Eu quero que se dane. E tomara a Deus que o presidente precisava dar um chacoalhão, falar, escuta, olha, o que eu disse agora há pouco, quem tem filho grande é elefante, se vira, velho. Deixa eu tomar conta do país. Faz as suas cacas e assuma sozinho. Se assuma com a justiça. Tem alguns ministros babões no entorno dele que ficam prostrados, submissos. Ai, eu não posso perder o cargo agora, eu sou ministro. Não, tem que dizer para ele a real do que está acontecendo, né? O presidente, ele está fazendo uma coisa... Senador, oi? Desculpa interrompê-la, que a gente está no fim realmente do nosso programa aqui, o horário já se esgotou. Agradeço, eu vou passar aqui para o Zé Fernando Chiavenato despedir do senhor. Em antemão aqui eu já agradeço a sua participação, muito importante hoje aqui no nosso Agora em Pauta pelo Grupo Tati de Comunicação, aqui para Ribeirão Preto, para a região, para o país todo e para o mundo através da Rede Mundial de Computadores, através da internet. Muito obrigado mesmo. Zé Fernando Chiavenato, um minuto para a gente encerrar o programa aqui, porque já está chegando o Alessandro Maraca para apresentar na sequência, na multiplataforma do Grupo Tati, o programa Interação. Zé, pode fechar, por gentileza. Curto e grosso, mas eu não vou resistir. Ele citou o Roberto Jefferson, que é um grande pilantra nacional, foi um dos maiores ladrões desse país, da tropa de choque do Fernando Collor, dono do PTB, etc e tal. Mas você se vê, o Major Olímpio, sentado a uma mesma mesa de negociação com Roberto Jefferson, Valdemar da Costa Neto e Ciro Nogueira, dá para imaginar isso ou não? Eu não, tanto que eu não tô. Tanto que eu estou dizendo, eu estou me colocando contrário a isso, não vou deixar... Era só para provocar mesmo, eu sabia que a resposta era essa. Antes só que mal acompanhado, viu? Gente, obrigado a vocês todos aí, desculpe de falar demais até.
Tomara a Deus que a audiência tenha sido satisfatória, que daí vocês me convidam de novo. E foi. Muito obrigado mais uma vez, senador Major Olímpio. Era programa para 3 horas, no mínimo. No mínimo, programa para 3 horas, que estava muito bom e fala fácil. E foi muito legal a gente ter trazido hoje aqui um senador da República para dar 2 grandes notícias, né? O senador Major Olímpio disse aqui que apresentou agora, há pouco, para a Rede Globo, o documento e já antecipou aqui para a gente, em uma das perguntas do Zé Fernando, essa questão, e também que não vai se candidatar mais absolutamente nada, tá pendurando as chuteiras aí o senador. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, senador Major Olímpio. Estamos encerrando o programa. Professor Sérgio Degrande, um grande abraço e até amanhã com mais um programa Agora em Pauta. Zé Fernando Kevenato, obrigado. Grande abraço. Um abraço para você e fiquem com Deus, fiquem aqui na multiplataforma. Vem aí meu amigo Alessandro Maraca com o programa Interação. A gente se encontra amanhã às 2h30 da tarde com o nosso Agora em Pauta. Obrigado mesmo e a gente se vê amanhã. Até lá.